Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira, 15 de dezembro, da novela O Rei do Gado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Geraldino cobra o detetive e diz que 500 pratas paga todo o serviço. Ele levanta a questão de não ter nada na câmera. Geraldino afirma que só não tem os dois pelados. O detetive diz que vai confiar nele e paga Geraldino e manda ele continuar de bico calado. Leia chega em casa e encontra um bilhete de Lia dizendo que esteve lá com Liliana e não encontrou ela. Lia joga uma indireta para a mãe dizendo que estava pensando em ir lá no iate para ver se tinha alguma conta para pagar. Mas o pai dela já havia pago e que ela não seria capaz de trair um pai como o dela. E pergunta se ela seria capaz de trair um marido como ele. Leia fica preocupada. A falsa Marieta pergunta para Jeremias se ele acredita na história que o delegado contou. Ele diz que não acredita e ela fala que achou um absurdo. Jeremias diz que não haveria motivos para Marcos matar o Olegário. Ela diz que Marcos não tem cara de assassino. Judite diz que também achou. Jeremias diz que ele não entende porque Marcos, sendo mezenga, um sobrinho dele, chegou lá inventando essa história, se passando por outra pessoa. Judite pergunta se Marcos tivesse falado que era sobrinho dele, se ele ia receber ele bem como ele recebeu. Jeremias diz que não. Ela diz que talvez esteja aí a explicação. Jeremias diz que se Marcos foi lá atrás da herança, ele perdeu a viagem. E olha para a falsa Marieta dizendo que ela vai ficar com tudo que é dele. Ninguém mais vai colocar as mãos no que é meu quando eu fechar os olhos, muito menos o Mezenga. Ela é falsa e diz que nem estava pensando nisso. Ele diz para eles comerem em paz. Bruno chega em casa e Lia conta a novidade para o pai que Marcos está trabalhando com o senador Caxias. Bruno diz: não me diga, isso é ótimo. Lia conta para o pai que Marcos encontrou o paradeiro de um dos Berdinazzi. Bruno pergunta qual deles. Lia diz: o tio Jeremias, que roubou a nossa avó Giovanna e a nossa bisavó Marieta. Bruno fica surpreso por Jeremias estar vivo. Ela diz: vivo, forte e muito rico. Bruno fica pensativo. Lia conta para Bruno que Jeremias é o rei do leite e do café. Bruno pergunta como assim? E Lia conta que Jeremias tem 4 milhões de pés de café lá no sul de Minas. O Marcos voltou de lá impressionado. Bruno pergunta se os dois conversaram. Lia conta que Marcos foi muito bem recebido. Bruno pergunta se Jeremias esqueceu o ódio que ele tinha pelos Mezenga. Lia diz que Marcos não se apresentou como Mezenga, com medo do que o tio não o recebesse, né? Bruno fica chateado e diz que ideia! Ele tinha que se apresentar como meu filho, Mezenga que ele é. Lia diz que Marcos não teve coragem de fazer isso por causa das histórias que ele contava. Bruno diz que Marcos fez bem, porque os Berdinazzi é uma raça que não presta. Lia levanta a questão do tempo ter apagado o ódio que os Berdinazzi sentem pelos Mezengas. Ele diz que apagou nada. Se eles não tivessem roubado a sua avó e a sua bisavó, a vida do meu pai teria sido mais fácil. Bruno pergunta pelo outro irmão de Jeremias, o Giacomo. Lia diz que Marcos ficou sabendo que o Giacomo Guilherme morreu de forma trágica junto com a família. Bruno pergunta como. Rolaram de uma ribanceira num caminhão, eram boias frias. Bruno fica impressionado ao saber que um ficou muito rico e o outro virou boia fria. Lia conta que só sobrou Jeremias e uma sobrinha dele, filha do Giacomo, e que Marcos ficou interessado nela. E ela vai ser herdeira de tudo que ele tem nessa vida. Bruno fica pensativo. Dona Ana diz para Luana que ela entende o medo dela, mas que se fosse ela já teria ido com ele. Você deve levantar as mãos para o céu por ter encontrado um homem feito seu Bruno Mezenga. Luana diz que ela sabe, mas ela fica pensando o que pode acontecer se ela for viver com ele lá. Eu sou uma ignorante, dona Ana. Aqui ele gosta de mim, mas lá ele vai ter vergonha. Ana diz que nisso ela está certa. Luana diz que ela nem sabe o nome dela. Eu não aprendi a ler, sou uma analfabeta. Ana diz que Bruno falou que ele está disposto a fazer dela uma rainha. Luana diz: rainha de quê? Ana diz que porte e beleza ela já tem, senão Bruno não iria ficar caidinho de amor por ela. Luana comenta com Ana o que Bruno disse no avião, que ela teria que aprender a falar que nem gente. Ana pergunta se ela não pode aprender.
Bem que eu gostaria aprender a falar direito, aprender a ler e a escrever de verdade mesmo. Ana diz que ela não vai conseguir aprender isso lá na fazenda e que isso seria mais um motivo para ela ir com Bruno. Luana diz que ela tem razão e Ana manda ela tomar coragem e se jogar nos braços dele. Luana diz que é isso que ela vai fazer. Lia diz para o pai que o nome dele leva a Berdinazzi, que ele também é herdeiro de Jeremias. E como o Marcos disse, já imaginou se a gente coloca a mão naquela grana? Bruno diz que seria uma boa forma de cobrar o que o maledito roubou da mãe e da irmã. Bruno diz que vai atrás de Jeremias na fazenda dele. Fausto diz para Rafaela que ele está preparando o testamento de Jeremias com todo cuidado. Segundo a vontade dele, você vai ficar com tudo, mas vai ter que observar algumas condições. Ela pergunta que condições. Ele quer preservar de certa forma os empregados dele. O infeliz tem essa mania de querer ajudar quem ajudou ele a fazer essa fortuna. Rafaela diz que sabe, e Fausto diz que ele está dando um jeito de fazer isso sem que eles percam a rédea dos negócios, sem ter que dividir nada com eles. Rafaela diz a gente. Fausto diz claro e pergunta qual é a surpresa, se eles estão juntos nisso. Ela diz estamos. Fausto manda ela ficar quietinha no canto dela e deixar que ele tome conta de tudo. Se ele fizer o testamento, a gente se case. Na sequência, Rafaela pergunta na sequência o quê? Fausto diz, isso é comigo. Quem é que vai estranhar a morte de alguém com a idade dele? Rafaela pergunta se ele teria coragem de fazer isso. Fausto diz, não, mas você vai ter que ter. Rafaela diz que ele está louco e que ela nunca faria nada contra Jeremias, nunca. Fausto diz que Jeremias não é tio dela e pergunta se ela já se esqueceu disso. Ela diz que não tem coragem, que nunca faria isso. Fausto pergunta se ela vai desistir agora, depois de ele ter feito tudo o que fez. Ela diz como matar o seu Olegário, por exemplo. Fausto explica para Rafaela o plano dele. Jeremias fica pensando no bilhete que o Olegário deixou. O que será que ele estava querendo me dizer que não teve tempo? Bruno entra na cozinha e dá de cara com Pirilampo e Saracura. Ele pergunta o que os dois estão fazendo lá. Lia diz que ela esqueceu de dizer para ele que o Aparício e o Zé Bento vieram atrás do Marcos naquela promessa que ele fez de ajudar os dois a gravar um disco. Bento diz, mas nós já estamos de saída. Bruno diz que sabe dessa promessa e que o filho dele é maluco. Ele manda os dois sentarem novamente. Zé Bento pede desculpas e Bruno pergunta para Lia qual é a outra novidade que ela tem para ele. Lia diz que nenhuma, pai, e que ela só trouxe os dois porque ela acha que faria a mesma coisa se estivesse no lugar dela. Bruno pergunta como assim, o que foi que aconteceu? Lia diz que os dois foram presos, eles estavam esperando na porta de casa pelo Marcos. Bruno fica surpreso e diz, presos? Júlia diz que eles pensaram que os dois poderiam ser assaltantes ou sequestradores. Aí eles avisaram a polícia. Zé Bento diz e o doutor colocou a gente atrás das grades. Lia diz para Bruno que ela foi soltar os dois em nome dele. Bruno diz que ela fez bem. Lurdinha se mete e abre o bocão dizendo que eles amanhã cedo vão cantar lá na rádio. Bruno fica surpreso e Lia diz que ela também foi lá na rádio falar em nome dele. Bruno diz também. Lia pergunta se ele se esqueceu que é o maior acionista naquela emissora. Bruno diz que ele esqueceu, mas que ela fez bem também. Aparício diz que eles não sabem nem como agradecer isso. Bruno diz que a filha dele não esquece que ele salvou a vida dela. Aparício dá uma mancada e diz para Bruno que ele ficou gostando demais dela. Zé Bento bate no braço dele para ele não falar isso, e Aparício diz com todo respeito. Bruno diz que ele acha bom que seja com todo respeito, senão ele coloca os dois para correr de lá. Fausto pergunta para a falsa Marieta se ela entendeu tudo o que ele disse. Ela diz que entendeu. Ele pergunta se ela vai fazer tudo como ele mandou. Ela diz que vai. E ele pede para ela então dar um beijo nele. Ela vira a cara e ele pergunta o que é isso agora e por que ela está rejeitando ele. Ela diz que está com o estômago embrulhado e diz boa noite. Fausto vai embora. Ela fecha a porta e diz que ela vai ter que arrumar um jeito de se livrar dele. Leia comenta com Ralph que ela não para de pensar no bilhete que a filha dela deixou. Já pensou se ela vai lá para o Guarujá e pega nós dois naquele barco?
Ralph manda ela parar de falar nisso e ela diz que acha que os dois estão se arriscando demais. Ralph diz que a ideia deles irem para o Guarujá foi dela. Ela diz que sabe, que gostaria tanto de ficar colada com ele sem sustos e sem medo. Ele diz que ela então tem que resolver logo a história dela com o marido dela. Ela diz que ele está certo e que vai voltar para casa, conversar com o Bruno e aceitar qualquer tipo de acordo que ele oferecer para ela. Ela diz que quer ficar livre de vez por todas para ficar ao lado dele. Ralph pergunta se ela vai abrir mão dos bois dela. Ela diz que para ficar com ele ela faz até isso. Ralph se sai dela e diz que então é melhor ela voltar para casa dela e fazer as pazes com o rei do gado, de uma vez e ficar lá morando com ele. Ela pergunta por que ele está falando isso. Porque eu não quero e nem admito que você abra mão dos seus direitos para ficar comigo, Leia. Ela diz, mas eu te amo. Ralph diz que também ama ela, tanto que ele está abrindo mão dela. Lia pergunta para Bruno o que ele faria se descobrisse que a mãe dela tem outro. Bruno pergunta do que ela está falando. Ela diz que não é nada, é só uma suposição. Bruno diz que ela deve ter algum motivo para fazer essa suposição. Ela mente e diz que não tem motivos nenhum. Ela só queria saber que atitude ele tomaria. O senhor não usaria de violência, usaria? Bruno diz para ela falar logo o que tem para dizer. Lia pede para o pai acertar logo tudo com a mãe dela, deixar ela embora e acertar a vida dela. Bruno pergunta por que ela está falando isso. Porque ela já tem outro pai. Bruno diz para Lia não ficar triste. Lia diz que viu os dois juntos com os próprios olhos dela. Ela teve vontade de morrer. Eu não acho justo o que a mamãe está fazendo com o senhor. Bruno diz que ela não está contando novidade nenhuma, porque ele já sabia. Você acha que o seu pai é algum trouxa? E nós vamos resolver isso da melhor maneira possível, porque nós somos pessoas civilizadas. Lia diz que fica feliz em ouvir ele falar assim. Ela estava com tanto medo de magoar ele. Bruno diz que ele imagina e pede para ela não comentar isso com ninguém. Ela diz, pode deixar, eu não vou comentar, eu prometo. O detetive liga para Bruno e pede para ele ir até lá. Ele olha as fotos que tem e diz que agora o Bruno não terá mais dúvidas sobre os chifres que ele está levando naquela cabeça. Bruno vê as fotos que o detetive tirou e diz que ele não pode acreditar no que está vendo. Se o senhor quiser mais provas do que essa, escute isso. Bruno ouve quando Ralph diz para Leia que o marido dela é um panaca por não dar valor a uma mulher que nem ela. Ele tem que levar chifre mesmo. E Leia dizendo que Bruno não pode saber que ela tem ele, porque é capaz de não querer dar nenhum bezerro para ela. Ele tem mais amor aos bois dele do que aos próprios filhos. Bruno diz que isso é mentira e que ele não quer mais ouvir. Ele só quer que eles peguem ele em flagrante, na safadeza, só isso que ele quer. O detetive diz que isso é a coisa mais fácil desse mundo e pergunta como é que ele vai encarar essa situação. Bruno diz que ele vai saber encarar a situação, que ela vai ver quantos bois ela vai levar dele, porque ele pode ser corno, mas não é trouxa. Eu vou ter que me controlar para não meter a mão nesse safado. O detetive pergunta na mulher dele. Bruno diz que ele jamais levantaria a mão para a mãe dos filhos dele. Aparício e Zé Bento cantam na rádio. Lia sorri para eles. O dono da rádio diz que eles são bons. Ela diz, eu não falei? Bruno ouve os dois cantando na rádio e diz que os vagabundos não cantam ruim.